Provérbios 11, versículo 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura, o quê? Perda. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Quer dizer, ele vai ficar sem sede, viu, irmãos? Aí fica parecendo que está desdentado, né? Não é sem dente, não. Vai ficar sem sede. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje o tema da nossa mensagem, no 7º dia da campanha, o segredo da prosperidade, é: quem aprende a liberar, ativa o fluxo da multiplicação. Irmãos, eu aprendi essa lição ao ano passado, porque por vários meses, ou 2, 3 anos, não me lembro bem, esse poço, nosso poço aqui, ficou desativado. E depois de um tempo nós pegamos, e o Erinã, esposo da Leandra, falou: eu consigo arrumar para você. Eu falei: então vamos arrumar, porque a água estava ficando muito cara, e o poço estava aí, nós pagamos uma taxa por ter o poço. A Ceneago cobra de nós uma taxa por ter o poço aqui. E aí o Erinã foi lá e arrumou, organizou, colocou a bomba aqui para nós, e o nosso poço, ele tem, sabe quantos metros? Quantos metros você acha que o nosso poço tem de fundura? De profundidade, né? De profundidade, minha esposa aqui me ajudou aqui, para mim não dizer feio, né? Não é fundura, irmãos, é profundidade. Então, quantos metros você acha que o nosso poço tem de profundidade? 12 metros. 12 metros de profundidade. E o nosso poço, ele produz em água, né? Consegue produzir em água 2.800 litros por hora. E é um poço de 12 metros que produz esse tanto de água. Agora, para chegar lá em cima, lá na nossa caixa, que é 17 metros de altura, ele vai chegar lá a 1.800 por hora. Ainda é uma boa quantidade de água. Sim ou não? Sim. Mas, se eu contar para vocês que no espaço, hoje ele fornece água para nós, mesmo em dia de festa, não falta água. E quanto mais tira, a água volta para o mesmo nível. E se eu falar para você que no período que ele ficou sem tirar água, o nível da água não aumentou? Ficou na mesma coisa. Então eu aprendi muita coisa com isso, porque enquanto ele não liberava, enquanto ele não aprendeu, enquanto o poço não começou a liberar água, a água não se movimentou, não foi colocada outra água no lugar. Amém? Quem entendeu aí? Amém? Então nós temos, quem aprende a liberar, ele vai ativar o fluxo da multiplicação. Então quando nós aprendemos a liberar, nós vamos ativar na nossa vida o fluxo da multiplicação, assim como foi no poço. Quando ele começou a liberar, ele ativou o fluxo da multiplicação, e não para. Quando você tira, retorna, você tira, retorna, e a água continua a vir. O nível continua o mesmo mandando 1.800 litros por hora. O nível continua o mesmo. Amém? E Provérbios, ele vai falar aqui numa outra versão, diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Em uma outra versão aqui de Provérbios. Então, irmãos, abençoar é abrir a porta para ser abençoado. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, abençoar é abrir a porta para ser abençoado. Amém, irmãos? Então, nós devemos aprender isso, nós como cristãos, devemos aprender que quando nós abençoamos, nós estamos abrindo portas para ser abençoado. O próprio Cristo, ele diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Quando nós doamos, quando nós
damos, nós recebemos muito mais. Por isso ele vai falar, é melhor dar do que receber. Então tem pessoas, irmãos, e eu sei que você conhece pessoas assim, que pensa que se ela dá, ela vai perder, que é perda, mas não é. Então, meu irmão, quando eu tiver muito, tem muitas pessoas que falam assim, ó, não, quando eu tiver muito, aí sim, aí eu vou ajudar as outras pessoas. Quem já ouviu falar isso assim? Não, quando eu tiver muito, eu vou ajudar as outras pessoas. Mas será que é isso que vai ativar a bênção nas nossas vidas, quando nós tivermos muito? O próprio Cristo vai dizer, né? Quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Se não for fiel, biblicamente, irmãos, não é quando você tem que determina o quanto você dá. É o quanto você confia em Deus como fonte na sua vida. Então, na Bíblia é assim, não é o quanto você tem, é o quanto você confia em Deus, é o quanto você entende que você entregando, você abençoando, você vai ser abençoado. É quando você sabe que a sua fonte não é das coisas terrenas, que a sua fonte vem do céu, amém? Amém? Quando a nossa fonte é do céu, nós não temos medo de ser generoso, irmãos, de abrir o nosso coração e abençoar pessoas, de fazer segundo Deus coloca no nosso coração. O escritor do livro Mentes Milionárias, os irmãos sabem que essa campanha foi baseada nesse livro. Quem sabe? Quem lembra de eu falar isso? Ele diz assim, ó, e eu anotei mais uma frase, ele coloca várias frases no livro dele, e eu não anotei mais uma frase, aqui, ó. Se você não está disposto a compartilhar quando tem pouco, não compartilhará quando tiver muito. Se você quiser até anotar aí, que é assim que acontece. Se você não está disposto a compartilhar quando tem pouco, não compartilhará quando tiver muito. Pode ter certeza, irmãos. Porque é assim que funciona. Se você não está disposto, eu tenho pouco, mas eu não quero compartilhar. Certo dia, nós morávamos ainda em Goiânia. A minha esposa, a Bispa Norma, ela cuidava das crianças. E lá, assim, os meninos iam ofertar, e era moeda, assim, as moedas, eles compartilhavam com os outros pequenininhos, assim, ó. Só porque a bispa fala, não, gente, vocês têm que falar para o seu pai, não mandar mais moeda não, manda nota. E ela ficou, manda nota. E aí os pais começaram a dar nota. Mas chegou um dia, o menino foi dar uma oferta, o outro vinha atrás e não tinha oferta. Sabe o que ele fez? Ele rasgou a nota de 2, ficou com a metade e deu a metade para o outro. O dinheiro, na verdade, perdeu o valor, mas o que mais chamou a atenção é a disposição de compartilhar daquela criança. Será que eu e você temos essa disposição de compartilhar o que nós temos? Até hoje, minha esposa tem a nota lá partida no meio de uma criança. Isso é o coração de uma criança. Ela não se importou, ela não tinha noção do que estava fazendo, mas ela queria compartilhar. Muitas vezes nós temos que ter esse coração de criança, irmãos. Amém? Riqueza sem generosidade, irmãos, é pobreza. Se não tivermos, irmãos, ela se torna pobreza. É uma miséria fantasiada. Quando nós podemos ter muito dinheiro, mas se nós não formos generosos, isso vai se tornar uma riqueza fantasiada de misérias. Você sabia disso? Então, a generosidade não é apenas uma prática, é um reflexo de uma mente próspera. Quando nós somos generosos, irmão, nós sabemos que se eu doar, eu vou receber de volta. Deus, que é a nossa fonte de bênção, Deus é que prospera, Deus é que abençoa. Irmãos, mas então se é Deus que abençoa, por que eu tenho que dar o dinheiro para outra pessoa? É porque Deus ele vai nos usar para abençoar outras pessoas. E como nós somos fonte, eu abençoo a Jordelina. A minha esposa vem, me abençoa. Né? Quem já viu ela me abençoando aqui várias vezes? E eu abençoo a Leandra, que abençoa a Rosa, que abençoa a irmã Cleonice, e assim vai, assim por diante. Deus ele vai usar pessoas para nos abençoar. Ele vai nos usar para ser bênção. Então, por isso nós temos que ter um coração generoso e nunca ser represa. Sempre ser fonte na vida das outras pessoas.
Irmãos, se você for fonte, nunca vai faltar na sua vida. Amém? Amém? Mas, olha para você ver, quando nós nos tornamos represa, então, aí você vai só, aquilo não vai fazer diferença nas nossas vidas. Quando nós só represamos, juntamos. Quantas pessoas que você conhece que tem esse espírito de juntar, mas você olha para ela, ela não é uma pessoa feliz, ela não é uma pessoa alegre, porque o que nos dá alegria é o coração generoso. Amém? No texto que nós lemos de Provérbios, irmãos, me chama a atenção que olha o que o Salomão diz: há quem dê generosamente e vê o quê? Aumentar suas riquezas. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico de todos os tempos, ele vai falar: há quem dê generosamente. E o que vai acontecer? Ele vai ver as suas riquezas sendo aumentadas. Isso parece assim, contraditório demais, né? Como é que aquele que dá é que vai ficar rico? Dar aumenta. Sim, irmãos. Com Deus é assim. Quando nós decidimos abrir o nosso coração, a bênção vai ser liberada sobre nós. No reino de Deus, quem planta? No reino de Deus, quem? Colhe. Vai colher, não tem jeito, porque é assim que funciona. E quem planta generosamente vai colher abundantemente. Amém? Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz que quem planta pouco, colhe pouco. Mas quem planta muito vai colher muito. É o que a palavra diz, irmãos. Não sou eu que estou falando. Mas é Paulo é a palavra falando. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Mas o que é muito para você? O que é muito para o irmão que está do seu lado? Você sabia que o muito meu é diferente do muito da Jordelina? O muito meu é diferente do muito do Osiel. Deus é maravilhoso, porque Ele não vai pedir um muito seu, sabendo que, às vezes, não, vai pedir 1 milhão para você. Não vai, ele não vai pedir 1 milhão para mim, porque Ele sabe que eu não tenho 1 milhão, né? Mas Ele vai pedir segundo a minha possibilidade. O meu muito é diferente. E o meu muito vai fazer a diferença. Então, no reino de Deus é assim que funciona. A lei da semeadura. Porque quando nós decidimos a semear, nós vamos colher. O versículo continua: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. No mesmo versículo nós lemos aqui, irmãos, no versículo 24 de Provérbios 11. Aquele que retém o que deveria dar, o que vai acontecer com ele? Ele cai na pobreza. É o que a Bíblia diz, irmãos. E nós temos que aprender a colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Se aquele que dá generosamente, ele vê aumentar suas riquezas, aquele que retém o que deveria dar, ele vai ver o que vai acontecer com ele, ele cai na pobreza. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então, o problema, irmãos, não é guardar. Guardar não é problema. Bispo, eu não posso juntar dinheiro. Não, é bom, guardar dinheiro é importante. Você ter reserva para investir é importante. O problema é reter o que deveria ser entregue. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Reter o que deveria ser entregue. O que acontece? Quando nós retemos o que deveria ser entregue, vai haver um bloqueio. Bloqueia o ciclo de semeadura e colheita. Vai bloquear. Então nós devemos ter um coração generoso. Quando nós entregamos, nós abrimos o ciclo e vai acontecendo. Eu abençoo e sou abençoado. Você abençoa e é abençoado. Porque a nossa fonte de bênção, ela vem do céu, ela vem do Senhor. Amém? Continuando no versículo 25, ele vai dizer: o generoso prosperará.
É sem dúvida, irmãos. Salomão ele vai dizer que o generoso ele vai prosperar. Não é uma possibilidade. Ele está falando, é uma certeza. O generoso prosperará. A prosperidade acompanha quem libera com um propósito. Então, quando você tem um coração desprendido e libera com um propósito aquilo que você tem, você vai ver a prosperidade chegar na sua vida. Amém? Generosidade, irmãos, não é esmola emocional, é semeadura com discernimento, sabendo o que você está fazendo. Não é só, eu vou fazer por isso. E eu não estou falando, não é só de dinheiro não, irmãos. Quando você abençoa a generosidade, ela não está ligada só em dinheiro. A generosidade está ligada em uma palavra que você traz para uma pessoa. A generosidade está ligada a um tempo que você dedica a uma pessoa. A generosidade está ligada àquilo que você faz para as outras pessoas. A bondade que você exerce sobre a vida das outras pessoas. E eu gosto muito da história de Cornélio, de Atos, que fala que a bondade dele, as esmolas que ele dava e as orações fez um altar no céu. Então, quando nós somos generosos, irmãos, nós não só abençoamos como somos abençoados, mas como também nós fazemos altares no céu, na presença de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda isso e pegue isso para a sua vida e comece a entender e praticar essa palavra na sua vida, amém? Porque a palavra diz que o generoso vai... Eu acho que você não entendeu. O generoso vai prosperar. Então, nós devemos abrir o nosso coração e entender que a generosidade vai trazer prosperidade para as nossas vidas. Irmãos, a mão que abençoa nunca fica vazia por muito tempo, amém? Repita comigo, a mão que abençoa nunca fica vazia por muito tempo. Cadê a mão que abençoa aí? Deixa eu ver. Cadê a mão que abençoa? Glória a Deus. Então, a mão que abençoa, irmã Cleonice, nunca fica vazia por muito tempo. E eu profetizo, irmãos, que nas suas mãos nunca vai faltar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Quais são os fundamentos, irmãos, da generosidade bíblica? O que nós temos que entender? Quais são? Bob, o senhor está falando aí, muito bom, mas quais são esses fundamentos? Do que o senhor está falando mesmo? Primeiro, diz assim comigo, primeiro, Deus é o maior exemplo de generosidade. Pode ter certeza, irmãos, que Deus não vai pedir nada de nenhum de nós sem primeiro Ele fazer. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo nós, olhando para esse texto, nós vemos que tem uma entrega. Deus, ele pega o seu, seu único filho, para morrer no nosso lugar. E quando ele entrega o seu único filho, o seu filho unigênito, ele faz uma semeadura também. Porque quando ele é assunto aos céus, ele não é assunto aos céus, mas como o unigênito do Pai. Mas ele vai como o primogênito. Porque quando ele morre na cruz do Calvário e nos resgata, nós também passamos a ser filhos de Deus, como está em 1 João, em João, capítulo 1, versículo 12. Pois todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos. Então nós também nos tornamos filhos de Deus, e aquele que era o unigênito se torna o primogênito do Pai, porque houve uma semeadura. Deus lançou e semeou o seu Filho unigênito para que nós nos tornássemos filhos de Deus também. Então, é a semeadura de Deus. Amém? Olha aí, irmãos. Dar é uma expressão de amor, é uma expressão de confiança, irmãos, e é uma expressão de fé. Quando nós decidimos dar, nós estamos demonstrando nosso amor para o próximo, para com as outras pessoas. Nós estamos demonstrando uma confiança em Deus, sabendo que a nossa fonte é Deus.
E também é uma demonstração de fé, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias. Então, quando nós damos com alegria, irmãos, nós nos parecemos com aquele que é o Todo-Poderoso. Nós nos parecemos com o Pai. Quando nós doamos, quando nós entregamos, nós nos tornamos parecidos com Deus. Não é uma questão, irmãos. Eu estou aqui hoje, não estou falando de uma questão de fazer um caixa de igreja, não. Eu estou aqui para falar para você uma questão de bênção, de ser abençoado, por onde você andar, as bênçãos do Senhor te seguir, por onde você for. Amém? Glória a Deus. Segundo, generosidade não é perda, é investimento. Repita comigo, generosidade não é perda, é investimento. Mas investimento aonde? Né? Você pode perguntar. Texto que eu gosto muito, Mateus, ou Lucas, melhor dizendo, 6,38. Abre sua Bíblia, Mateus 6,38. Abra aqui para nós, Dudu. Mateus 6,38. Aleluias. Lucas, é Lucas. Lucas, perdão, eu falei. Lucas 6,38, perdão. Eu falei Mateus, depois eu falei Lucas e voltei para Mateus de novo. É Lucas. Qual que é a primeira palavra? Só porque nós nos apegamos muito a essa parte, né? E dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e... Vamos de novo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso aí, eu falo de cor aqui todos os dias, né? Mas a primeira parte, a primeira palavrinha é que faz tudo isso acontecer, você sabia? Qual que é a primeira palavrinha? Dai. Então, não tem como, irmão, o restante do versículo acontecer se não acontecer a primeira coisa. Está entendendo? Então, dai, e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Mas a primeira palavra, ela tem que entrar em funcionamento das nossas vidas, tem que fazer parte da nossa vida. O dai tem que funcionar, para que o resto do versículo aconteça. E olha o que diz, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, será medido também, vos medirão também. Então nós somos medidos conforme aquilo que nós medimos, que nós fazemos, é conforme as nossas atitudes. Meu irmão, eu queria que você entendesse isso, para você viver o melhor de Deus nessa terra. Só porque nós somos criados de uma forma que o cristão não pode ser próspero. Mas a Bíblia fala diferente. Não sou eu que estou falando. Dai. Quer dizer, seja generoso. Abra o seu coração e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, irmão. Você vai receber. Porque vai, dai e dar-se-vos-á. Em outra versão diz, e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é uma medida qualquer, irmão. Não é uma coisa qualquer. É algo sobrenatural. Aleluia, louvado seja Deus. O dar com fé, irmãos, abre espaços para receber o abundante nas nossas vidas. Quando nós doamos com fé, vai abrir espaço, Terezinha, para a abundância vir sobre as nossas vidas. Amém? A medida que você usa para dar, será a mesma usada para te abençoar. Pode ter certeza. A mesma medida que você usa para com outras pessoas, Deus vai usar para com a sua vida também. E é isso que nós devemos entender. Nós achamos lindo. Quem já leu aqui a história lá do Colgate lá? Né? Só minha esposa? Você já viu contar do Colgate? Então,
Ele decidiu ser generoso. E quanto mais generoso ele ia sendo, mais Deus o surpreendia. Chegou o ponto, irmãos, dele doar 90% daquilo que ele ganhava por mês e viver só dos 10%. Depois vocês, eu não vou falar sobre a história do Colgate, mas se você for lá no YouTube e digitar lá a história do Colgate, você vai ver que história interessante. Porque você nunca, fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você nunca vai vencer Deus em generosidade. Pode ter certeza, irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer Deus em generosidade, porque Deus ele sempre vai nos surpreender. À medida que você usa para dar, irmãos, será a mesma usada para te abençoar. Eu gosto muito daquela história lá de Elias. Quando Elias é alimentado ali no riacho de Querite, e quando seca o riacho, Deus fala para ele, vai para uma casa de uma viúva. E ele chega e fala, vou achar uma viúva rica para cuidar de mim no tempo de seca, né? E aí Deus deu a ordem, foi mostrando certinho, porque Deus sempre vai dar a direção, e ele chega lá, ele encontra a viúva. Viúva rica? Não. A viúva estava lá catando os gravetos. Ele perguntou, o que você está fazendo, dona? Não, estou aqui pegando os últimos gravetos para eu fazer um bolo. E eu e meu filho comer e morrer. O que ela ia fazer com o bolo? Comer e morrer. Porque era a última coisa que ela tinha. E sabe o que Elias fala? Não, esse bolo só vai fazer para mim, só vai trazer ele para mim. Abusado, né? Vai trazer o bolo para mim. Irmãos, se fosse hoje, nós ia chamar a polícia para ele, não ia? Mas o que aquela mulher faz? Ela não teima. Ela pega o bolo e traz para Elias. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, não faltou azeite na panela, nem farinha na panela. E tanto ela, quanto o filho, quanto Elias sobreviveram daquela panela, daquele azeite, daquele ato de generosidade daquela mulher. Ela doou tudo que ela tinha, mas Deus permaneceu, Deus trouxe salvação para ela. Se ela não tivesse doado, o que tinha acontecido? Vocês sabem, irmãos? Se ela não tivesse pegado o bolo e doado para Elias, o que ia acontecer? O que ia acontecer com ela? Ela não tinha mais nada, ia morrer mesmo, irmãos. Mas quando ela decide fazer a doação, quando ela decide entregar ao profeta, Deus opera o sobrenatural. E, irmãos, era só um pouquinho de azeite, era só um pouquinho de farinha. Aquela seca durou vários anos. 3 anos e meio, diz a palavra. Então, vamos supor que já tinha 1 ano e pouco que aconteceu ali, porque ele ficou 1 ano ali no riacho de Querite. Mas mais de 1 ano ele ficou na casa daquela mulher, comendo da farinha e do azeite. Amém? Por causa de um coração disposto a doar. Amém? Durante aquela crise, viveu ela, seu filho e o profeta. Terceiro, diz assim comigo, o coração generoso está preparado para riquezas maiores. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Abundar. Quer dizer, Deus é poderoso. Deus dá mais a quem Ele pode confiar para repartir. Ele vai dar mais, Ele vai entregar mais nas mãos daquele que Ele confia para repartir, irmãos. A generosidade amplia a sua capacidade de receber e redistribuir. Então, é isso que a generosidade faz. Ela te dá a capacidade tanto de receber quanto de redistribuir. Quer dizer, recebe, doa. É isso, Deus nos fez para isso. Amém? Quando você é canal, irmãos,
Deus aumenta o fluxo. É como na cisterna ali, irmãos. Quando ela decide, quando ela estava como represa, nada acontecia, irmão. Nós tínhamos que pegar a água da Ceneago, pagar caro pela água da Ceneago. Nós chegamos a pagar R$ 1.800 de água. Hoje nós pagamos 500 por causa da taxa. Mas nós pagamos 1.800 de água. E aquilo ali só era uma represa. Mas o dia que ele decidiu, o poço se tornou, começou a ser um canal, o fluxo de água começou a trazer água para todos nós fomos alimentados por aquele fluxo de água que está acontecendo ali. Se nós sairmos daqui, formos lá naquela torneira, nós ainda bebemos água geladinha. Olha que benção. Diz assim, glória a Deus por isso. Amém. Mas, às vezes isso tudo, nós sabemos, isso é muito interessante. Mas como aplicar, né? Como viver uma vida generosa? Você já parou para pensar, como eu posso fazer isso? Como eu posso viver uma vida generosa? Pergunta para o irmão que está atrás, meu irmão, como eu posso viver uma vida generosa? Pergunta aí para esse irmão. Aleluia. Você sabe como você pode viver uma vida generosa? Você já parou para perguntar assim, o bispo fala muito de generosidade, a gente já viu muitas pessoas falando sobre generosidade, mas para nós, como que isso vai funcionar? Opa, bati no meu microfone aqui. Como eu posso ser realmente generoso? Primeiro, ofereça mais do que dinheiro. Primeira coisa, ofereça mais do que dinheiro. Irmãos, a generosidade é um estilo de vida. Ofereça amor, ofereça tempo, ofereça atenção, ofereça mais do que dinheiro. Porque às vezes eu estou falando aqui o tempo inteiro, a sua cabeça está lá assim, no final o bispo vai distribuir um envelope. No final o bispo vai distribuir um envelope. E aí você esquece que não é só dinheiro. A generosidade, irmãos. Então você tem que oferecer mais do que dinheiro. Ofereça tempo da sua vida. Ofereça atenção. Ofereça amor para as pessoas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Mas não vai escapar do envelope não, viu? Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Segundo, dê com propósito e direção. Como nós temos que ser generosos, como a gente temos que dar, como nós temos que dar? Com propósito e direção. Não é dar por pena, irmãos. Não é dar porque a pessoa está falando. É dar com fé e obediência àquilo que está sendo colocado no nosso coração, aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. É com fé, com obediência. Obedecer aquilo que Deus está ministrando nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Terceiro, irmãos. Ser fiel nos dízimos. Ser fiel, irmãos. Irmãos, às vezes nós olhamos e encontramos pessoas fracas, doentes no meio da igreja. E até mortas espiritualmente. E você pergunta, e às vezes nós perguntamos também, por que isso acontece? Quando Deus criou o homem e colocou ele aonde? Num jardim. Sabe como é que chamava o jardim? Como é que chamava o jardim? Do Éden. Sabe o que significa Éden? Delícias. Era um jardim de delícias. E Deus falou com Adão e com Eva. Falou, de todas as árvores podereis comer. De quantas árvores? De todas as árvores. Vocês podem comer. Quer dizer, eles estavam no jardim de delícias e poderiam comer de todas as árvores. Mas ele falava, peraí, mas tem uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Essa me pertence, essa vocês não vão comer. Porque se comer dessa árvore, certamente o que vai acontecer? Morrerás. Então tá, e eles estão vivendo muito bem, está comendo do melhor, comendo de todas as árvores. Mas os irmãos conhecem a história, certo dia, Eva se deparou ali com a serpente e acabou tocando naquilo que é de Deus e Deus entregou também para o seu esposo Adão e ele comeu também daquilo que Deus havia separado para ele. Só que eu tenho que falar para você nessa noite também, meu irmão. Deus falou, você pode comer
90% daquilo que você recebe. Quanto? 90%. Mas 10% é meu. 10% é de Deus. 10% é de Deus. E aí você não entende porque tem pessoas que estão mortas dentro da igreja. Quando Eva, ele falou, ó, se comer da árvore do conhecimento, irmã Marlene, do bem e do mal, certamente, quando Eva e Adão, eles comeu da árvore, do fruto da árvore, eles morreram fisicamente? Não morreram, mas espiritualmente morreram. Então nós vemos também pessoas na igreja, porque aqui, irmãos, nós não obrigamos ninguém a devolver o dízimo. Mas eu tenho que ensinar sobre isso, porque tem muitas pessoas mortas na igreja, porque tem tocado naquilo que é de Deus. Tem pessoas que não estão prosperando na igreja, porque tem tocado naquilo que é de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Às vezes você fala, não, mas o senhor não sabe como é que está a minha vida, meus negócios. Mas a Bíblia fala que é quando você estiver bem que é para você devolver o que é dele? Não é. Irmãos, mas às vezes aqui nós não obrigamos, eu tenho que te ensinar. Por quê? Depois, lá no céu, quando você chegar lá e fala, ó, Deus falava, mas você não cumpriu lá o princípio? Se chegar, tem isso, irmão. Aí, você não fez isso, aí não, mas foi o bispo que não me ensinou, se eu pôs lá um pastor que não sabe nada, então tem que ensinar vocês. Aí obedeceu, não é com você, amém? Mas eu tenho que te ensinar, porque tem muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, porque têm tocado naquilo que é de Deus, e nós não podemos fazer isso, amém? Então, seja fiel nos dízimos, e ousado nas ofertas, fiel no dízimo e ousado nas ofertas. Irmãos, eu já dei testemunho do que Deus fez na minha vida através de oferta. Isso ativa o céu, irmãos, e fecha a porta para o devorador. E fecha, irmãos, pode ter certeza. Vai lá, Malaquias 3,10, que é o versículo que o pastor mais ama. Qual que é o versículo que o pastor mais ama? Malaquias 3,10. Diz-me a oferta. Amém. Você só pode descontrair, meu irmão. Eu tenho que ensinar. Quarto, aproveite as oportunidades diárias. Diz assim, aproveite as oportunidades de todos os dias que Deus te dá para semear. Irmãos, quem semeia continuamente, irmãos, ele colhe em tempos diferentes. Eu tenho um amigo ali em Uruana, ele chama Divino Peroca. Ele planta milho toda semana. Toda semana ele está tirando milho verde, está vendendo milho verde. Por quê? Planta em tempos, dias diferentes, mas sempre está plantando. E se ele está sempre plantando, ele vai estar sempre... Irmãos, nós queremos colher sempre, mas nós não plantamos sempre. Então é bom alternar, não é assim? Quem é da lavoura aí, não é bom alternar a lavoura? Eu que sou lá de Uruana, tem melancia, se você plantar tudo de uma vez, se der prejuízo, você quebra. Mas se você fazer alternado, né? Se uma não der tanto lucro, a outra já dá muito lucro. Não é, irmão divino? Não é assim que funciona o negócio lá na Uruana? Então, alternar é bom. Então, se você... Na lei da semeadura funciona da mesma forma. Glória a Deus. Então, quem semeia continuamente, colhe em tempos diferentes. Eu quero te chamar a ter um coração generoso, a buscar a Deus, e não é doar por doar, não é fazer por fazer, irmãos. Eu não estou te chamando para isso. Eu quero que você faça com consciência. Você seja realmente alguém que vai fazer algo que Deus colocou no seu coração, para que isso venha fazer a diferença na sua vida, para que isso venha abrir porta na sua vida, porque generosidade, ela abre portas. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que 2 diáconos viessem aqui, um pegasse o copo, um daqueles copos, e no meio, e desse 2 sementes para cada pessoa aqui dos irmãos. Uma semente aqui, ó. Hoje é eu, 2. 2 para cada pessoa, irmão Zé. Vai distribuindo aí.
duas sementes, pega essas duas sementes. É uma semente de milho, irmão. Glória a Deus. Os irmãos estão passando aí, abre sua mão para ficar mais fácil, segura aí essa semente. Amém? Aí, aleluias. Irmãos, pega essa semente aí e já pega ela na sua mão e comece a orar, porque essa é a sua semente. Amém? Feche seus olhos aí, você que já está com a sua semente, você que não pegou ainda, precisa fechar ainda não. E vai declarando que essa semente representa, irmão, a prosperidade na sua vida. Essa é a sua semente. E a prosperidade ela não está no que você segura, mas no que você libera com fé. Essa é a sua semente. Aleluias.